Seja bem-vindo ao curso de formação para professores da Escola Dominical, criado pelo projeto Capacitar. Através desse curso, você irá obter uma melhor percepção sobre a educação cristã de modo geral, sobre o ensino da Escola Dominical da maneira como deve ser, sobre quais os conhecimentos e habilidades que um professor da escola dominical precisa ter para ensinar com excelência as Escrituras, que são a palavra de Deus. Neste primeiro módulo, que é Técnicas de Aprendizagem, você irá obter todos os conhecimentos necessários para que você possa aprender a ensinar e também para que você possa aprender a obter conhecimentos e habilidades para que você venha se aprimorar na sua prática de ensino dentro do contexto da escola dominical. O meu nome é Cristiano Vieira e eu serei o seu facilitador ao longo de todo o curso. A minha formação como professor se dá na área de bacharelado em teologia pela FATEAL, a Faculdade de Teologia de Alagoas, e também pelo CETEB, Seminário Teológico Evangélico Bíblico, na parte de especialização em psicologia cristã. Eu também estou cursando o doutorado em teologia com ênfase em educação cristã. Além disso, eu tenho uma experiência de mais de 22 anos ensinando na escola bíblica dominical. Então, ao longo de todo esse tempo, eu pude adquirir conhecimentos, habilidades e técnicas para que pudesse estar compartilhando com vocês hoje, através desse curso de formação para professores da escola dominical. Esse curso será formado por 8 módulos, composto por 8 módulos. O primeiro deles é Técnica de Aprendizagem. Essas técnicas de aprendizagem irá possibilitar ao professor uma condição de adquirir o conhecimento do jeito certo, ou seja, irá fornecer métodos que venham proporcionar uma aprendizagem mais eficaz e eficiente do professor da escola dominical. Isso significa que, ao dominar as técnicas de aprendizagem, você será capaz de ensinar com excelência aos seus alunos, independente do perfil de aluno que você ensina. Além disso, você irá facilitar o seu processo de aquisição de conhecimento e de desenvolvimento de habilidades. Isso significa que você, de fato, irá exercer o seu trabalho de ensinar na escola dominical com excelência. Na primeira aula do módulo Técnicas de Aprendizagem, você estará estudando maneiras diferentes de aprender. No primeiro momento, nós iremos estar explicando os estilos de aprendizagem, que é uma teoria desenvolvida pela educadora doutora Marlene Lefebvre, dos Estados Unidos, a qual ela desenvolveu um amplo material relacionado à maneira como as pessoas aprendem, mais especificamente, como os alunos aprendem. A teoria da doutora Lefebvre explica que existem pelo menos 4 perfis de alunos diferentes, os quais aprendem de modo diferente. Esses perfis de alunos irão fazer com que você possa, ao compreender estes diferentes perfis de aluno, você terá condições de ajustar ou adaptar o seu ensino à maneira como estes alunos aprendem. Mais adiante, nesta mesma aula, nós estaremos explicando detalhadamente como funciona cada um desse perfil de aprendiz. No segundo momento, nós estaremos falando de como ensinar os alunos diferentes na mesma classe. Através dos 4 tipos de estilos de aprendizagem, você vai obter uma compreensão melhor
de como é que você poderá exercer o seu ensino de modo que venha privilegiar as necessidades de aprendizagem de cada um desse tipo de perfil de aluno. E para finalizar, você entenderá como aplicar os estilos de aprendizagem e como funciona cada um dos estilos de aprendizagem na prática. Como que você pode desenvolver o seu método de ensino e criar o seu plano de aula para privilegiar cada um dos estilos de aprendizagem inseridos dentro do contexto da sua sala de aula. Então, ao final dessa aula, você irá ter uma consciência melhor sobre os conceitos dos estilos de aprendizagem no modelo teórico da doutora Marlene Lefebvre. Irá compreender como ensinar a alunos diferentes na mesma classe, irá desenvolver um plano de aula a fim de que possa aplicar a teoria dos estilos de aprendizagem e criar um plano de aula usando os estilos de aprendizagem. É muito interessante como isso funciona na prática e eu vou dar vários exemplos de como vocês irão aplicar este conhecimento. Nós sabemos que o ensino é uma das atividades cristãs mais fundamentais para o crescimento qualitativo do corpo de Cristo. Então, a responsabilidade do professor da escola dominical é muito séria. Ou seja, o trabalho que você realiza no contexto da sua igreja local é muito importante, porque é através dele que o Senhor vai edificar o seu corpo, através do ensino da palavra de Deus. Há alguns anos atrás, eu costumava ensinar para os meus alunos que a pregação é a força que levanta, mas o ensino é o poder que sustenta. E conhecendo a tão importante tarefa do professor da escola dominical, é necessário que você venha a entender que esse trabalho deve ser exercido com excelência. Então, através do ensino das Sagradas Escrituras, o povo de Deus é capacitado para propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim como o Evangelho foi propagado na época de Cristo, por meio do ensino dos apóstolos, ele é propagado hoje por você e também através dos seus alunos. Sabemos que muitos cristãos desejam e são chamados a contribuir para o crescimento do reino de Deus por intermédio do ensino das Escrituras. Mas sabemos que, assim como em todas as áreas, a atuação de ensinar ou a atividade de ensinar requer a aprendizagem de várias habilidades e necessita ser aprimorada ao longo do tempo. Isso significa que o ensino, sobretudo da palavra de Deus, não pode ser exercido de qualquer forma. Então, o professor da escola dominical, você e eu, precisamos ter plena consciência do quão importante é exercer esse trabalho. Tendo consciência de da tão grande importância que o ensino da palavra de Deus tem dentro do reino de Deus, eu gostaria de enfatizar alguns objetivos que tem esta aula de hoje. O primeiro deles é oferecer de forma prática soluções concretas para garantir o desenvolvimento da sua aprendizagem através dos métodos de estudo mais comuns para o desenvolvimento de habilidades necessárias ao exercício de um ensino mais eficiente e, sobretudo, para a aquisição de conhecimentos necessários para serem transmitidos. Tem uma frase que eu gosto muito e eu gostaria de citar para vocês. Saber estudar torna a aprendizagem mais fácil e propicia o sucesso no ensino. De fato, quando
a pessoa, no caso o professor da escola dominical, compreende adequadamente o uso dos métodos de estudo para aprimorar a sua aprendizagem, quer seja de conteúdos ou de habilidade, com certeza isso se tornará mais fácil e também irá propiciar um maior sucesso no ensino, pois como ensinar aquilo que não se sabe? Fica aí uma reflexão para cada um de vocês. Um outro ponto muito importante que eu também quero citar é que os processos de aprendizagem exigem alguns esforços, que são os seguintes: a concentração, a paciência, a compreensão, a persistência e a memorização. Se estas áreas não forem plenamente desenvolvidas por meio da aprendizagem, dificilmente se obterá êxito na aquisição do conhecimento. Então, quando se trata de aprender para ensinar, a tarefa de aprender torna-se ainda mais significativa, pois o conhecimento adquirido, além de nos tornar pessoas melhores, fará com que outras pessoas sejam beneficiadas. Nesse sentido, a nossa tarefa de ensinar assume um grau de importância ainda maior, visto que os ensinamentos das verdades bíblicas são eficazes em seus efeitos e suficientes para transformar a vida. E este é o principal objetivo da educação cristã e do professor da escola dominical. O professor da escola dominical precisa ter em mente o objetivo de transformar vidas. Se esse não for o seu principal objetivo, eu lhe incentivo a refletir sobre a sua prática de ensino, porque verdadeiramente o ensino na escola dominical não deve ser exercido apenas no sentido de transmitir novos conhecimentos para os seus alunos, mas esses conhecimentos transmitidos da forma correta, com os métodos e recursos didáticos apropriados, devem ser capazes de transformar vidas. E para isso, você vai precisar ter o domínio das formas como os alunos aprendem, para que eles sejam de fato beneficiados através do processo de ensino. Sabemos que o conhecimento é capaz de ampliar a sua qualidade de vida de modo geral. Sabemos também que ele é capaz de conferir a você uma maior capacidade de ser mais autônomo em sua maneira de pensar, possibilitando que você seja mais crítico e criativo. As técnicas de aprender, tal como serão expostas nessa aula, lhe possibilita a capacidade de aprender a aprender, de desenvolver a habilidade de tornar-se autodidata e ser autor da sua própria autonomia. E estes são os principais desafios a serem vencidos por todo o professor da escola dominical. Conforme já explicamos anteriormente, os estilos de aprendizagem demonstram que as pessoas podem aprender de várias maneiras. Isso significa que cada pessoa tem um modo mais pessoal de aprender um conteúdo ou habilidade. Sabendo que cada pessoa aprende de modo diferente, é importante descobrir as características de cada um dos perfis de aprendizes que estão dentro da nossa sala de aula. Então nós iremos citar as características de todos os perfis de aprendizes para que você tenha uma clareza maior sobre como cada um funciona e como você deve adaptar o seu método de ensino e os recursos didáticos para alcançar a necessidade de aprendizagem de cada um desses aprendizes. O primeiro perfil de aprendiz que nós iremos acompanhar é o aprendiz interativo. Esses aprendizes ou esses alunos que têm esse perfil de aprendizagem têm ampla visão geral,
Porém, eles não são bons em detalhes. Eles são o tipo de pessoa que pode ver a floresta, mas não consegue ver as árvores individualmente. Eles são muito pobres ou têm dificuldades para a memorização, mas muito bons no aspecto da vivência. E essa pessoa precisa falar para aprender. Quando sua boca está se movendo, a sua mente está se movendo juntamente. As suas mentes não estarão usando plenamente o potencial a menos que eles estejam falando. Ou seja, quanto mais eles falam, mais eles raciocinam. Então, isso significa, professor, que quando você encontra um aluno dentro da sua classe que está sempre falando, que está sempre interagindo, isso são indícios que ele possui as características de um aprendiz interativo. Ou seja, ele estará demonstrando que houve aprendizagem da parte dele em relação ao conteúdo que você está expondo, justamente através do processo de verbalização ou de vocalização. Ele vai estar sempre compartilhando com seus colegas e até com você mesmo aquilo que ele está aprendendo. Então, todo o conhecimento que é adquirido pelo aprendiz interativo é validado através da sua fala. Então, estes indivíduos são bons com as pessoas e vão trabalhar pela harmonia. Eles são muito ligados a pessoas. Eles mostram o amor de Jesus aos outros. Então, quando você encontrar esse tipo de aluno na sua classe, e certamente você os encontrará, pense bem. Se eles ficassem calados, alguns professores imaginam, iriam aprender alguma coisa. Porém, é justamente esse tipo de pessoa que precisa falar para aprender. Então não os impeça de falar. Você irá se deparar muito com esse tipo de aluno nas classes infantis. Isso não significa que em outras faixas etárias eles não existam, mas na classe infantil é mais fácil de você identificar o aprendiz interativo. É importante salientar que você precisa desenvolver o domínio da sua classe, ou seja, você precisa ter uma certa flexibilidade para permitir que esse aluno em determinados momentos possa se expressar, pois é através da expressão verbal que ele estará, de fato, demonstrando que houve a aprendizagem do conteúdo que você está ensinando. Agora, nós vamos entender um pouco as características do aprendiz analítico. Este é o tipo de aluno que toda mãe ora para ter, porque ele começa a ler livros em tenra idade e continua a ler e estudá-los pelo resto da vida. Então estas pessoas são caracterizadas por serem os pensadores e observadores da nossa sociedade. Eles preferem decodificar símbolos verbais, escritos e de imagem. Um aprendiz analítico quer que o professor seja tradicional, ou seja, que o professor sempre tenha algo novo para ensinar a eles, que eles sejam sempre surpreendidos com novos conhecimentos. Então, para que você possa se preparar adequadamente para lidar com esse tipo de aluno em sua classe, é necessário que você vá além do script da lição. E nós iremos abordar muito essas questões mais adiante, em outros módulos e em outras aulas. Os aprendizes analíticos são muito racionais e sequenciais. Você já observou pessoas que estão em determinados locais ouvindo uma pregação, um seminário, uma palestra, e eles estão sempre com um papel e uma caneta ou um bloco de notas anotando tudo? Então, visualmente, essa é uma das principais características do aprendiz analítico. Eles gostam de professores e professores também gostam muito deles, porque eles são submetidos à autoridade. Porém,
por serem analíticos, eles demoram para tomar certas decisões. No entanto, os analíticos precisam de reconhecimento. A sua mente é a sua identidade mais importante. Quando você estiver diante de uma classe que você encontrar alunos com o perfil de aprendiz analítico, você precisa sempre destacar as suas conquistas. Jamais você deve destacar os seus erros, porque certamente você vai perdê-los. E esse é um conselho que você precisa seguir. Uma criança que é analítica, ele vai sempre buscar o reconhecimento. Um adulto, um adolescente e um jovem também. Então, ao identificar um aluno com tais características, procure sempre dar feedbacks positivos para a sua aprendizagem. O terceiro perfil de aprendiz é o aprendiz pragmático. Este grupo de alunos começa com uma ideia e deseja sempre experimentá-la ou realizar experimentos com o conhecimento que está sendo transmitido. Eles testam as coisas, eles carecem de experiência própria. Tudo tem que fazer sentido para eles. Eles têm que mover-se para aprender. Ou seja, é como se Deus tivesse dado um remédio para que quando o corpo deles estiver se movendo, a mente também se move junto. O movimento é parte do processo de aprendizagem. É bastante comum você encontrar em classes de escola dominical e até em outros ambientes alunos que estão sempre se movimentando. Crianças que não param de levantar, de andar, de se mexer e até mesmo de mexer com outras crianças. E também isso é comum em adultos. Ou seja, isso visualmente demonstra que esta pessoa tem características de um aprendiz pragmático. Este grupo restringe a consciência às coisas concretas. Eles têm tolerância limitada para ideias aleatórias, que normalmente significam assuntos como filosofia, teologia e outras áreas mais teóricas. Eles querem que cada lição seja um laboratório. Em suma, eles querem praticar o que eles estudaram na Bíblia para ver como funciona hoje. Então, se você tem diante da sua classe alguns alunos com características de aprendiz pragmático, você precisa se esforçar para contextualizar o conhecimento da sua aula. Ou aquilo que está sendo ensinado precisa ser aplicado à vida, ao contexto do aluno nos dias de hoje. Ou seja, se você está ensinando a respeito de honra, você precisa dar exemplos concretos e encorajar os seus alunos para que eles possam colocar a honra em prática no contexto da sua vida nos dias de hoje. E passando para o último perfil de aprendiz, nós iremos agora falar sobre as características do aprendiz dinâmico. Eles são alunos tradicionalmente reconhecidos como pessoas criativas. Eles veem, ouvem, tocam, sentem e em seguida mergulham e experimentam. Eles têm atitudes experimentais para com Deus e a vida e comportamentos de acompanhamento. Estes indivíduos têm a abordagem do mas. Você diz uma coisa e eles dizem, essa é uma ótima ideia, mas... Ou seja, professor, isso significa que sempre que você transmitir uma ideia, um conceito, um mandamento, um princípio ou uma construção de saber, ele irá incorporar ou querer incorporar coisas novas àquilo que está sendo transmitido. Eles não querem fazer menos,
Eles querem fazer diferente. Eles trabalham para tornar as coisas melhores, na sua opinião. No entanto, o professor precisa ter bastante cuidado e nem sempre concordar com os seus alunos cujas características são de um aprendiz dinâmico, porque eles querem incorporar o seu pensamento, a sua ideia pessoal. Porém, nem sempre essa incorporação de novos elementos ao que está sendo transmitido é correto. Então, cabe a você, professor, saber identificar se essas novas ideias e novas maneiras de fazer as coisas estão de acordo com o que está sendo ensinado. A sua primeira característica é a sua criatividade. A segunda é que eles serão os líderes do futuro. Então, um conselho que nós damos aos professores é que, se você identificar uma criança que é bastante dinâmica, procure gastar mais tempo com essa criança. Você estará fazendo como fez o apóstolo Paulo em relação ao seu discípulo e jovem Timóteo. A pergunta que não quer calar é a seguinte: diante de tantas características diferentes no mesmo ambiente de classe de escola dominical, como ensinar alunos diferentes na mesma classe? Veja bem, se o aluno sabe que em algum momento da sua aula a maneira como ele aprende será honrada, ele irá se libertar para aprender e desfrutar de outros tipos de alunos. Ou seja, se no seu plano de aula você desenvolve uma exposição do ensino que irá privilegiar todas as características que foram mencionadas anteriormente, do aprendiz dinâmico, do pragmático, do analítico e também do interativo, certamente a sua aula terá o máximo proveito, visto que todos os perfis estarão sendo privilegiados na sua exposição. Isso significa que você certamente obterá mais sucesso, mais êxito e ensinará com excelência na sua classe da escola dominical. É importante ressaltar que esses 4 tipos de alunos se encaixam em um ciclo natural de aprendizagem. E quando observamos as situações em que Jesus Cristo ensinou, nós vemos que o ciclo natural de aprendizagem foi um padrão que Jesus ensinou em muitos dos seus sermões. Isso significa que cada tipo de aluno responde a uma pergunta diferente de modo mais eficaz ou eficazmente. Assim sendo, será muito proveitoso se você conseguir aplicar os estilos de aprendizagem dentro desse ciclo natural de aprendizagem. Isso significa que você deve proporcionar um tempo oportuno para abordar ao longo dos tópicos da lição, de modo que cada estilo de aprendizagem seja adequadamente aplicado. Então, como se realiza essa aplicação de modo prático? Em relação ao aluno interativo, a principal pergunta que você deve responder é: por que estudar isso? Aqui é onde os alunos se interessam pelo tópico. Eles não chegarão na igreja prontos para descobrir, por exemplo, o que é discipulado. Então, o professor chama a atenção com uma atividade que responda ao questionamento: por que nós vamos estudar este ou aquele assunto? Desta maneira, os alunos interativos irão se enquadrar nessa primeira parte da lição. Então, quando você inicia a sua lição explicando o porquê, qual o propósito, qual o objetivo de estar estudando um determinado assunto que está sendo abordado na lição, você estará privilegiando o estilo de aprendizagem interativo. E assim,
as necessidades de aprendizagem dos alunos interativos serão plenamente satisfeitas. Além disso, para que você possa alcançar plenamente o perfil de aluno cujo estilo de aprendizagem é o analítico, você precisará responder à pergunta: o que diz a Bíblia? É a segunda parte da lição, e esta é a favorita dos analíticos. Esta é uma pergunta que conduz todos os estudantes da Bíblia. Todo mundo participa em todas as partes da lição. Porém, o analítico vai desfrutar esta parte e ser o líder na classe, porque ele vai sempre estar sugerindo referências bíblicas a respeito do que a Escritura diz sobre determinado assunto que está sendo abordado. Este é o lugar onde muitos ensinam história. Eles imaginam: eu os tenho interessados na lição e na Bíblia. Porém, quando nós observamos a prática de ensino de Jesus em relação ao ciclo natural de aprendizagem, nós vemos que Jesus não parou por aí. Ele passou a estimular os seus discípulos, naturalmente os seus alunos, a fazerem algo com o conteúdo. Não somente guardar, memorizar, armazenar esse conteúdo que está sendo ensinado. Porém, é necessário que você, assim como Jesus o fez, possa estimular os seus alunos a fazerem algo com o conteúdo. E é aí onde você estará trabalhando as necessidades de aprendizagem do perfil de aluno pragmático, quando você irá responder à pergunta: como funciona hoje? O pragmático vem logo em seguida ao analítico. E a sua pergunta favorita, que naturalmente ao longo da sua aula você precisará responder, é: como isso funciona hoje? Como funciona agora? Claro, isso funcionava, por exemplo, no Antigo Testamento, mas como funciona hoje? Então, o aluno cujo perfil de aprendiz é o pragmático, ele vai estar sempre preocupado, interessado em saber como um mandamento, um princípio, um direcionamento, o ensino da Bíblia se aplica nos dias atuais. Então, como eu disse anteriormente, você, como professor, precisa se esforçar para contextualizar o ensino das Escrituras aos dias atuais e explicar como é que o aluno deverá colocar em prática tais ensinamentos no seu contexto de vida diário. E, por fim, você estará trabalhando agora com o aluno dinâmico, e ele sempre vai querer saber o que deve fazer. Esta é a pergunta final e é a preferida dos dinâmicos. Então, em seu plano de aula, você deve privilegiar os 4 estilos de aprendizagens, ou seja, os 4 perfis de aprendiz. E, em último lugar, o desenvolvimento da sua lição deve chegar ao ponto de você poder responder o que se deve fazer com o conhecimento que está sendo transmitido. O que, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou fazer com o que aprendi e experimentei. É o que, basicamente, o aluno dinâmico vai estar se perguntando. Então, a sua preocupação hoje é como tornar o conteúdo exclusivamente próprio na experiência do aluno que é aprendiz dinâmico. Então, se você realmente desenvolver o seu plano de aula de maneira que possa contemplar estas 4 perguntas e respondê-las adequadamente dentro do contexto do conteúdo que está sendo ensinado, verdadeiramente você estará ensinando com êxito na escola dominical e, com certeza, os seus alunos irão querer voltar para assistir à próxima aula.
Eu espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa para todos vocês, professores, e que, de fato, compreendendo as maneiras diferentes de aprender, você possa ajustar o seu plano de aula para atender às necessidades dos seus alunos, cujos perfis de aprendizagem são completamente diferentes uns dos outros. Até a próxima aula, se Deus permitir.